diante das pesquisas, daqui 2 anos, cada 2 crianças que nascerem, uma provável que seja autista, né, doutora? Por causa dessa carga tóxica que já está de geração para geração, a mãe tinge cabelo, usa desodorante com alumínio, essa carga tóxica pode comprometer, né, a criança com certeza, né? Sim. O primeiro médico que estudou a fundo e que publicou bastante a respeito da carga tóxica e da importância do terreno biológico na origem das doenças, antes mesmo de nascer a epigenética, foi o Dr. Alfred Pichinger, né? Então, ele que estudou bem a matriz extracelular e trouxe à tona o estudo do quanto que aquilo que é contraproducente para o funcionamento das células é contraproducente para a saúde sistêmica. Desde a gravidez, a criança está exposta aos fatores do organismo da mãe. Então, se a mãe passa um monte de estresse, por exemplo, aquele cortisol vai passar a barreira hematoencefálica durante uma... Sim, sim. A pergunta da doutora Bruna Carmona tem relação com isso também. Então, dentro do ambiente intrauterino, a criança não está isenta nem dos fatores emocionais que acarretam a liberação de cortisol em excesso na mãe, por exemplo, né? E da desmetilação gênica que esse cortisol aumentado, por exemplo, pode acarretar, né? Tanto para a mãe quanto para a criança. Se a mãe tem uma carga tóxica dentro do corpo dela, dentro do organismo dela, elevada, então, por exemplo, uma pessoa que anos a fio pintou o cabelo com tonalizante, né? E aí ela acaba ficando com níveis intracelulares de chumbo aumentados, e aí para ela que tem detoxificação hepática adequada, ela pode até nem estar percebendo muito que efeitos aquilo ali possa acarretar, né? Aquele chumbo passa para a barreira hematoencefálica e pode depositar no intracelular naquela criança, pode, né? Tem estudos que falam que quanto mais precocemente uma criança for exposta a um metal tóxico, principalmente o mercúrio, tanto maior o dano que possa ser acarretado para aquela criança. Ah, mas a mãe pode perceber, pode não perceber. Muitas das vezes a mãe percebe mais assim quando trata, né, aquela intoxicação por metal. E aí ela percebe, por exemplo, que ficou mais ativa, que ficou mais esperta, que começou a dormir mais, dormir melhor, que a cognição está funcionando melhor, então que o raciocínio está mais, a memória melhorou, o raciocínio melhorou, né? São coisas assim mais sutis que dava para viver daquele jeito e que às vezes a gente achava, porque eu estou trabalhando demais, né? A gente acaba atribuindo outros fatores, mas para uma criança que traz um prejuízo da detoxificação e que traz um prejuízo da metilação hepática, como a gente encontra em vários estudos científicos na literatura, para ele aquela carga tóxica é mais deletéria, vai repercutir mais para ele, mais impactante do que para a mãe, como a doutora Andréa Menegas acabou de falar. E a restauração de amálgama, sim, às vezes é muito frequente de a mãe ter restaurações de amálgama e durante a gestação, à medida que ela inala aqueles vapores de mercúrio, né, que vão ficar circulando ali na corrente sanguínea, atravessar a barreira placentária e intoxicar a criança, né? Como se diz dentro da odontologia biológica, né? A Anvisa não permite que, ao remover uma amálgama da boca de um indivíduo, que você jogue aquele resíduo lá de restauração de mercúrio no lixo qualquer. Porque se isso cair nos lençóis freáticos, se for para a sarjeta, para o esgoto, pode contaminar os lençóis freáticos. Sim. E pode contaminar esse cuidado. A água. Mas ela presta atenção no raciocínio, Sueli. A Anvisa fala que o dentista, quando tirar o amálgama, ele não pode jogar no lixo comum, porque pode contaminar lençóis freáticos e contaminar a água que abastece a população. Sim. E aí a população pode se contaminar com mercúrio, mas quando é para colocar na sua boca, a Anvisa permite. Né? Então, essas contradições, elas existem, mas infelizmente o nosso... na nossa odontologia tradicional ainda se tem aquela visão de que o mercúrio não é tão tóxico assim. Se você for fazer mineralograma capilar,
avaliação de mercúrio por espectrofotometria da derme palmar, você vai ver a quantidade de intoxicação por mercúrio que os nossos dentistas tradicionais têm. Infelizmente, a gente tenta conversar e tudo, mas ainda não é muito bem aceito, né? Mas isso é uma coisa que gera repercussão para o adulto, para a criança também. Quem está no ambiente intrauterino acaba se prejudicando. Se a Né? mãe E se for você dentista, pensa na gravidade de uma mãe, uma dentista, né? Engravidar sem remover esses metais, né? Isso, o ideal seria remover antes, né? Sim. E fazer remoção segura de amálgama. Não é assim, passar a broca seco que vai subir um monte de vapor de mercúrio e aí a mãe vai inalar aquilo, vai intoxicar a mãe e a mãe até, né, pode sentir menos do que a criança. Mas aí você mobilizar uma quantidade tão grande de metal não vale a pena. O ideal é fazer remoção segura de amálgama com todo o protocolo recomendado pela International Academy of Oral Medicine and Toxicology, que é a IAOMIT, de forma segura antes de engravidar. É isso, pré-natal odontológico, exatamente. Então, quem já tem essa concepção, quem já conhece a medicina integrativa, é legal a gente sempre ter esse costume de recomendar que, se for planejar engravidar, procure fazer avaliação médica integrativa na pesquisa de fatores do seu terreno biológico, como inclusive a intoxicação por metais, para diminuir o risco de a tua carga tóxica repercutir negativamente na saúde sistêmica da criança. Né? Porque os metais tóxicos, principalmente como chumbo, alumínio e mercúrio, eles são os que mais prejudicam as crianças com autismo por eles serem extremamente neurotóxicos. E digo mais, mercúrio é uma das principais causas de fadiga adrenal nessas crianças. Geopatias também é bom pesquisar, doutora?